Josué 11, 21 a 22. Hoje eu não trago novidades, hoje eu não trago nada novo. Eu quero falar de coisas que você já sabe. Tenho aprendido que algumas vezes na nossa vida a gente precisa repetir, lembrar coisas que já sabemos, fortalecer aquilo, porque a gente esquece, deixa para trás, não dá bola, e isso acaba atrapalhando a nossa vida. Josué 11, 21 a 22, se você está pronto, levante bem alto sua Bíblia e diga aí: essa é minha Bíblia, eu sou, ela diz que eu sou, eu tenho, ela diz que eu tenho, e eu posso, ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei a mesma. Josué 11, 21 a 22. Nesse período, Josué destruiu todos os descendentes de Anak, da região montanhosa de Hebrom, Debir, Anabe e de toda a região montanhosa de Judá e Israel. Matou todos eles, destruiu completamente suas cidades. Não sobreviveu nenhum descendente de Enaque em todo o território dos israelitas, embora restassem alguns em Gaza, Gate e Asdod. Vamos orar? Senhor, fala conosco, traz a Tua palavra ao nosso coração. Vem agora, Senhor, com Teu Espírito, Senhor, e trabalha dentro de nós. Que possamos ser, Senhor, sarados, curados por essa palavra hoje, em nome de Jesus. Amém. Estamos no ano de 1960. Faz uma viagem na sua mente aí. Olimpíadas. Vilma Rudolph, uma mulher negra, 1960. É a primeira recordista que superou aí a marca de 3 medalhas de ouro numa Olimpíada só. Aí você fala, mas e daí? E daí é que essa mulher nasceu prematura. Na sua infância, contraiu poliomielite. Teve um problema grave. Os médicos disseram que uma das pernas, a direita, ficou atrofiada e ela não ia conseguir andar sem apoio. Sua mãe, Dia das Mulheres, começou a trabalhar com ela uma fisioterapia intensiva. Não aceitou essa sentença. Vilma começou a correr, o que já era impossível, e se tornou uma das maiores velocistas dos Estados Unidos. Mas mais do que isso, ela conseguiu ser em 1960 a mulher mais rápida do mundo. Você já imaginou se essa mulher tivesse parado na sentença? Você vai sempre andar de andador? Se ela tivesse medo, se ela tivesse preocupações e acreditasse naquilo que disseram para ela e não enfrentasse as lutas. Voltando 4 anos para trás, Roger Bannister, um outro corredor. Naquela época, os médicos acreditavam que se você corresse 1,6 km abaixo de 4 minutos, o teu corpo, o teu coração explodiria no meio da corrida. E essa era uma crença ensinada pelos médicos. E ninguém conseguia correr 1,6 km, que é uma milha, em menos de 4 minutos. Eu fico imaginando, você já fez academia, que você viu aqueles memes de gente morrendo na academia, aí você pega pezinho leve que você fica com medo? Ou você fica com medo de ficar doente, fica pensando, acho que isso aqui vai me matar, isso aqui vai me matar. E você abandona o peso? Já fez isso alguma vez ou só eu que faço isso? Eu faço isso. Às vezes eu falo, ai meu Deus, isso aqui vai me matar. Mas é interessante, porque em 1954, acho que ninguém avisou o Robert, e ele correu em 3 minutos e 59 segundos e 4 décimos. Acho que esqueceram de avisar para ele que o coração explodia. Depois, ele manteve o recorde dele em 45 dias apenas, porque no 46º dia, ninguém avisou outro corredor e ele correu a menos de 3 minutos e 59 e bateu o recorde de Robert. Mas ninguém avisou o pessoal
Acho que na verdade a crença foi desmentida, que o coração explodia. E outros corredores, três na verdade, depois de um ano, correram abaixo de 3 minutos e 50 segundos. Essa é uma coisa para a gente pensar. Será que às vezes a gente não é criado embaixo de crenças que nos limitam e que impedem a nossa vida? Eu me lembro, eu vou demorar um pouco na pregação, tudo bem para vocês? Eu estou moroso hoje. Mas eu me lembro de uma época que o ovo era proibido. Se comer ovo, você vai ter colesterol. E hoje eu vejo o pessoal comendo 6 ovos pela manhã, mais 4 à tarde. Mas eu me lembro que a única coisa que tinha para comer em casa era ovo. E ainda falaram que era proibido. Meu irmão, era o inimigo, né? Impedindo a bênção, né? Só tinha ovo. Às vezes a gente carrega crenças na nossa vida que limitam poderosamente aquilo que Deus quer fazer. Alguns anos atrás, havia uma crença entre os cientistas, verdadeira, que se o homem com algum tipo de foguete, algum tipo de avião, rompesse a barreira do som, ele não ia nunca conseguir romper a barreira do som, porque quando ele passasse a barreira do som, o ar ficaria tão pesado e tão denso como uma pedra, e o avião se chocaria no ar e se espatifaria. Até que alguém foi lá e venceu a barreira do som, e hoje essa tecnologia que é usada para fazer os foguetes. Quais são as crenças que a gente carrega na nossa vida e que estão limitando a gente? Que durante muito tempo você acreditou que é assim que você deveria viver. Quais são os gigantes que você criou na sua mente e esses gigantes se tornaram um problema? Talvez a gente nunca conhecesse a gazela negra, a Vilma, que correu tão rápido assim, se ela não tivesse destruído os gigantes que estavam dentro dela. A verdade, querido, como eu disse para você que eu não trago novidades, é que a verdadeira batalha nunca foi externa, ela sempre está interna. E aí você está perguntando, mas o que isso tem a ver com o que você está lendo, pastor? É que quando você lê aqui o texto de Josué, meio desapercebido, você fala, bom, Josué matou os descendentes de Enaque. E o que eu tenho a ver com isso? É que os descendentes de Enaque são os gigantes. São os mesmos gigantes que quando o povo de Israel chegou lá para espiar a terra, ele falou, olha, vimos homens que são como gigantes. Eram os mesmos que o povo teve medo. E que o povo não entrou na terra prometida com medo dos Enaques. Os filhos de Enaque são os gigantes. Então, eu fico imaginando o seguinte, esse povo que estava lá para entrar na terra prometida, ele viu os gigantes, e a gente vai ver isso lá em Números capítulo 13, versículo 33, como eles se enxergaram quando eles viram os gigantes. Quando eles olharam para os gigantes, eles vão trazer a seguinte mensagem assim, ó: parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim também parecíamos a eles. Sabe o que eles viram? Eles viram os gigantes e falaram assim, gente, a gente é muito pequeno. A gente é minúsculo, não dá para enfrentar. E o que impediu eles de entrarem na terra não foi os gigantes, porque eles nunca lutaram contra os gigantes. Eles nunca enfrentaram os gigantes nenhum. Aliás, esse texto para mim me faz estranho, porque eles falam que e assim também parecíamos a eles, como se eles soubessem o que os gigantes estavam pensando, mas eles nunca tiveram contato com ninguém. Eles não entraram na terra, eles voltaram e ficaram andando e vagueando pelo deserto por causa do medo. Só nessa geração agora que vai entrar com Josué, só ficou Josué e Calebe. O restante morreu tudo no deserto. E é interessante a gente perceber, porque o maior gigante, na verdade, não era esse que eles estavam vendo. O maior gigante estava dentro deles. Concorda comigo ou não? E muitas vezes, como a história que eu te contei do Robert, pessoas lançam pensamentos que se tornam o nosso gigante. Se você correr muito rápido, seu coração vai explodir. Se você vencer a barreira do som, você vai bater como se fosse numa pedra. Você não pode fazer porque você tem defeitos. E esse medo nos impede de avançar. Por isso eu falei, aleluia, que eu não trouxe novidades. Porque tudo isso que eu falei você já sabe. O que eu quero fazer com você hoje é, vamos acabar com isso de uma vez. Hoje é o último dia que o gigante que está dentro de você vai controlar a tua vida, vai controlar o teu destino, vai controlar o propósito. Você já sabe, aleluia, que você tem gigantes dentro de você. Quem sabe aqui que tem gigantes dentro de você? Se você não sabe, até o final dessa mensagem você vai descobrir alguns que a gente carrega dentro de nós, que nunca faltou a oportunidade. A gente fica jogando culpa nas coisas. Eu não tive oportunidade, eu não tive estudo, eu não tive capacidade.
Meu amigo, eu nasci no meio de um país com políticas ruins. Você já sabe tudo isso, você já acostumou a viver nesse país, você já tira de letra esse país. Você já resolve os problemas que tem aqui, porque você já sabe como é que funciona essa nação. Então isso não é um problema. O problema é o que você pensa, é aquilo que está definindo o teu destino, é aquilo que está impedindo você de avançar. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero dizer para você que hoje é o dia de você dizer: eu não vou aceitar mais esses pensamentos na minha mente que estão limitando o que Deus quer fazer na minha vida. Eu sei, eu comecei assim, estou falando coisas que você já sabe que você precisa ser lembrado hoje. Deus tem tempos de conquista, Deus tem tempos de renovo, Deus tem tempos de restauração, Deus tem tempos de coisas novas, Deus tem novo ciclo, Deus tem novo tempo, Deus tem um novo nível para você. Mas é os gigantes que estão dentro de nós que nos impedem de avançar. Em outras palavras, é que o que está dentro de nós é o que está impedindo a gente de fazer as coisas que Deus quer que a gente faça. Por isso, eu tenho algo comigo que essa pregação é mais para mim, talvez hoje. Eu tenho vivido esse tempo onde Deus tem falado comigo que eu sou o teto das minhas próprias conquistas. Você já parou para pensar que você é o teto da sua própria conquista? Que algumas coisas não acontecem na sua vida porque você tem medo que você as deseja, mas tem medo que elas aconteçam? Eu não sei, está fazendo sentido aí? Me ajuda, porque às vezes eu acho que na minha colocação aqui eu não sou tão claro. Você deseja, mas você tem medo. Eu vou explicar. É como aquela moça que vai arrumar um namorado. O príncipe chegou. Ele convida ela para tomar um café numa dessas padarias gourmets de São Paulo, maravilhosas. E ele fala: eu gostei tanto de você. Ela fala: gostou? Gostou mesmo? Mas eu sou muito chata, hein? Ele: eu não te acho chato, eu acho você tão docinho. Ih, você nem conhece. O menino vai ficando com medo. Porque no fundo você tem medo do relacionamento, tem medo de sofrer, tem medo que ele te machuque, e você sabota aquilo que Deus está te dando de oportunidade na tua vida. Você mata os sonhos que Deus está trazendo para você. Porque estar em um relacionamento vai acabar com a sua solteirice. Pronto, falei. Às vezes a gente não percebe que a gente é o teto, e a gente é o teto muitas vezes quando a gente não consegue imaginar. Imagine você num novo ciclo financeiro, novo ciclo de relacionamento, novo ciclo espiritual, aleluia. Você vai entrar numa nova fase do Espírito Santo, Deus vai te usar, coisas tremendas vão acontecer. Você crê nisso que eu estou pregando agora? Mas o que isso significa? Que você vai ter que consagrar o seu Instagram, que você vai ter que mudar as suas redes sociais, que você vai ter que parar de ficar curtindo bobagem aí no meio das redes sociais, aleluia, pronto, falei. Vai ter que parar de ficar assistindo série o tempo todo para ler a Bíblia. Aí você fala: não sei, Deus, eu acho que eu não tenho condição, me falta um espaço, me falta um lugar. Não falta nada, meu irmão, falta você. Eu comecei a pensar que às vezes essa visão do próximo nível me lembra uma vez que eu fui fazer uma entrevista de promoção com um rapaz. E eu era o chefe, eu falei assim: querido, olha, nós estamos pensando em te promover. O menino falou: eu? Eu falei: não, mas eu não. Eu falei: como não? É uma promoção. Não quero isso não. Eu falei: por quê? Não, muito trabalho. Não, mas você vai ganhar um salário melhor. Não, mas eu sou meio bagunçado para fazer isso aqui, eu sou desorganizado. A gente não te acha desorganizado. Eu estava quase implorando para ele aceitar a promoção. Aí ele virou e falou para cá e falou assim: não, eu chego muito atrasado. Eu falei: é verdade, você tem toda a razão. Agradeço a você por abrir os meus olhos que você não merece essa promoção. Você acredita, irmão? Não parece conversa de gente? Não é? Não vou nem terminar a frase. Por quê? Porque às vezes nós não percebemos que nós somos o teto. Então você sabe que se entrar no próximo nível, algumas coisas vão ter que mudar na tua vida. Você sabe que travar algumas batalhas e derrubar algumas muralhas é mais difícil do que ficar coletando ali pelo deserto, recebendo maná, Deus é bom, né? Não vai acabar esse negócio. Você acordava de manhã, batia na porta da amiga, falava: amiga, tudo bem? Oi, bom dia, amiga. O que você está fazendo? Nada. Ai, que bênção, também não. Vamos colher maná? Por que não? Vamos juntos colher maná. Aí você para e pensa: mas para onde nós vamos? Tempo passando. Uma hora depois vocês falam: vamos para a esquerda.
1 hora para decidir se era para a esquerda ou para a direita. Aí a amiga fala, vamos então para a esquerda. Aí você vai colher maná, coloca manazinho no pote. Esse aqui é bonitinho. Aí florzinha, que graça, que lindo. 3 horas depois você volta para casa com maná. Aleluia. Porque o maná é só colher, tá? Você não tem que fazer nada. Aí você vai banhar. Dia seguinte, você acorda de manhã, aleluia, glória a Deus. Você vai fazer? Colher maná. Vai lá na sua amiga, bate de novo. E aí, amiga, para onde nós vamos hoje? Para a direita ou para a esquerda? Ontem nós fomos para a direita. Por que não vamos para a esquerda? 3 horas para decidir que hoje vocês vão fazer diferente de ontem e vão para a esquerda. Aleluia. Aí vocês vão lá, pegam lá o maná e começam a conversar. Você viu o manazinho da irmãzinha lá? É pouquinho, né? Ela não é caprichosa. O marido vai sofrer. Hoje aí não tem tempo para fazer fofoca, tem tempo para conversar. Eita Deus, né? Volta para casa com um potinho de maná. Só que agora Deus está te levando para conquistar uma terra. E o maná não vai cair mais. E agora lá do outro lado não é coletar, é conquistar. Deus está te chamando para derrubar muro, para entrar na guerra, para enfrentar. Porque aquilo que tem naquela terra é o que você vai comer. Mas o medo dessa batalha, o medo da luta, faz você se tornar o teto. Então você começa a falar coisas que você... eu não quero isso. Não, eu nunca gostei disso. Eu não prefiro fazer isso. E você começa a culpar, reclamar todo mundo. Tudo está errado, você não tem oportunidade. Só que você não percebe que quem está criando o gigante para você é você mesmo. Hoje eu quero quebrar esse teto. E aí eu chego numa conclusão nesse texto que eu acho tão importante. O que uma geração temeu, a outra conquistou. Repete comigo só essa parte. O que uma geração temeu. Faz sentido? Eles não eram mais preparados que a geração que saiu do Egito. Eles não tinham uma academia militar. Eles não foram educados. Aliás, eu até acho que a geração que saiu do Egito talvez fosse mais preparada. Porque a Bíblia fala que esses aqui nunca tinham lutado de uma batalha, nem visto guerra, nem nada. A outra geração estava acostumada com cidades, com essas coisas. No entanto, uma geração temeu e a outra avançou. E eu fico pensando que, às vezes, nós precisamos escolher que geração a gente quer ser. Você quer ser a geração que teme ou você quer ser a geração que vai avançar? A geração que teme vai ficar parada, a geração que avança tem as mesmas capacidades, a mesma oportunidade, mas decidiram avançar. E aqui está o segredo, eu não estou falando só de geracional, eu não estou falando só do... É verdade isso, por exemplo, muitas coisas que meus pais temeram e eu herdei o temor deles, herdei o medo deles, eu tive que vencer, porque aquilo que eles temeram e não conquistaram, Deus me chamou para conquistar. Agora, tem uma outra que não precisa ser geracional, pode ser pessoas, que aquilo que você está temendo, pessoas vão conquistar, porque você não está conseguindo acreditar que Deus pode fazer isso na sua vida. Teu problema não é o tamanho do gigante, o teu problema é o tamanho da tua fé. Porque se você crê que Deus derruba gigantes, você vai avançar, e não importa, querido. Eu quero ser a geração que avança e não quero ser a geração que teme. Deixa eu falar um pouco sobre essa herança. Eu estava pensando nisso. Lá em casa, meus pais sempre tiveram medo de viajar. E eu entendo eles. Porque quando criança, eles colocaram esse medo na minha cabeça. Eu amo viajar, mas meus pais colocaram medo de viajar. E eu vou explicar por quê. Porque eu não sei, mas na minha cabeça, quando eu era criança, parece que daqui a Praia Grande era como se fosse daqui a Manaus. Porque o carro quebrava tantas vezes e fervia tantas vezes. Alguém teve essa experiência na família? Já, a gente não conseguia chegar nunca naquele lugar. Quando não fervia, aquela Pedro Táxi ali era uma coisa do inimigo, né? A gente ficava parado ali, tipo 4, 5, 7 horas. Então, na minha cabeça, foi só quando eu fiquei adulto, que um rapaz chegou para mim e falou assim, vamos ali na Praia Grande. Eu falei, vou nada, vai demorar 15 horas. Não, que isso, é pertinho. Não era feriado, não era nada. E nós fomos em 1 hora. Mas na minha cabeça era assim, minha casa das meus avós era em Araraquara. Para ir em Araraquara era pior ainda. Eu me lembro uma vez que meu irmão pôs toda a família num fusquinha que a gente chamava Jabiraca. Era só a carcaça do fusca. E nós vamos pegar lá para Washington Luiz para chegar em Araraquara. E quando nós estamos entrando no Washington Luiz, o que aconteceu? Quebrou, aleluia. Parece que todo mundo já sabia que ia quebrar, porque já tinha piquenique, tinha água, tinha pão, era uma benção.
Só que aí não tinha como consertar. Naquela época, o tio explica, não havia celular, não havia internet. Houve um mundo um dia onde nós não tivemos esse celular. E aí tinha que andar 6 quilômetros, 3 quilômetros para achar um telefone daqueles de SOS, né? E o meu irmão saiu procurando o telefone. E minha mãe falou, nós vamos ficar aqui no carro. E daqui a pouco minha mãe teve um surto e começou a falar, e se a gente for raptado? E se os extraterrestres levar a gente para o céu? Meu irmão, foi uma loucura. É sério. E eu cresci com isso na cabeça. Aí eu fui namorar uma carioca. E ela chega para mim e fala assim, vamos lá em São Gonçalo, no Morro do Mutuá. Lá em cima, na pirambeira ali, assim, ó. Ah, vou nada. Percebe? Nós herdamos medo. Eu sei que eu fui com tanto medo na primeira vez que eu fui de carro, cheguei lá em 3 horas e pouco lá no Rio, porque eu falei assim, se quebrar, quanto mais perto, não tinha radar mesmo, se quebrar, quanto mais perto quebrar, melhor, graças a Deus. Você já percebeu como esses medos vão definindo a nossa vida? O dinheiro é sujo. Se você ganhar muito dinheiro, você se perde. Cuidado, se você for muito criativo, as pessoas vão ficar com inveja de você. Às vezes a gente não percebe como a gente vai construindo esse teto na nossa cabeça e vai vivendo embaixo do teto. É difícil romper isso. Sem enxergar, a gente não rompe. Mas o texto que a gente leu, ele vai falar isso para nós. Vai falar assim, olha, toma coragem de conquistar algumas coisas que às vezes você mesmo está declarando que não são suas e Deus quer te dar. E aqui está o motivo de você fazer isso. O deserto é o preço, é o pagamento de quem constrói gigantes na sua mente. Vou repetir. O deserto é a paga, é o resultado, é a recompensa de quem constrói gigantes na sua mente. Talvez hoje você esteja vivendo um deserto, porque você construiu gigantes na sua mente. Hoje no final do culto da manhã foi tão bonito, sabe? Uma senhora aqui da nossa igreja querida, não sei o nome dela ainda, me perdoe, irmã, se você estiver assistindo, e ela falou, pastor, ela deve ter em torno de 55 a 60 anos, terminei o meu curso de psicoterapia, estou pronto para servir na igreja. Não é bonito isso? É lindo, mas o deserto é a consequência de quem constrói gigante na mente. Então você diz que você não pode estudar, você diz que você está velho demais, você diz que não tem mais cabeça para aprender. Você diz que se você tivesse acontecido isso há 10 anos atrás, aí seria bom, mas agora você é velho. Não, seminovo. Não é? Nós vamos construindo essas coisas e nós não percebemos porque estamos negando as oportunidades que Deus está nos dando, que isso vai fazer a gente parar no deserto. O deserto nunca foi o desejo, nunca foi o destino, nunca foi o objetivo primário, nunca foi o alvo de Deus para a vida deles. Na verdade, o deserto é a consequência da incredulidade. Deus abre uma oportunidade e você não vai. Deus abre uma porta e você não compra a sua casa. Você tem medo de não conseguir. E aí, se mudar o plano econômico? E se mudar o presidente? E se mudar não sei o quê? Você não faz nada porque você tem medo. E aí a consequência disso é o deserto. Gente, eu estou achando vocês tão tristes hoje. E talvez você não perceba. E aí a gente culpa Deus. Eu já culpei Deus. Falei, está todo mundo sendo abençoado, menos eu. Já falou isso alguma vez para Deus? Parece que o Senhor faz tudo para todo mundo, não faz para mim. Só que aí quando você vai ver, pessoas correm risco. Pessoas avançam. Pessoas fracassam. Eu vou adiantar um pouco a minha palavra, porque vocês estão tão queridos hoje que eu vou adiantar. Fomos construídos numa ideia, em um pensamento de vergonha. Vou explicar. A sociedade que a gente vive hoje, ela nos manipula pela vergonha. Tudo bem? Dá para entender? Quando você era criança, que sua mãe falava, fica quieta que você está fazendo a minha mãe passar vergonha. Quando você ia na escola, tirava 0, a professora, olha aqui, olha a nota que ele tira, ó como ele é. E aí todo mundo fazia. Sim? Quando não tomava uma reguada.
Ou se não, falava assim, você vai ficar ali no canto para você aprender a trazer a lição. E aí você ficava de pé no canto. Isso é mais velhos, assim, eu peguei essa época. Seminovos, assim, que nem eu, pegou essa época, pegou? Fica lá no canto, aí você ficava de pé no canto, a professora, o que ele está fazendo ali? É porque ele não trouxe a lição. Aí todo mundo... Não é? E essa estrutura de vergonha está impedindo você de avançar. Então você quer ver como isso é forte na nossa vida? Olha, o uso da palavra tem poder, não tem? Se você sabe que da maneira, as palavras produzem sensações. Para você produzir algo novo, para você mudar de ciclo, para você avançar, você precisa romper com o medo e precisa romper com a vergonha. Por exemplo, se você quiser criar uma música, não adianta você compor uma música e não mostrar para ninguém. Você tem que ter, eu vou brincar agora, você tem que ter coragem para entregar essa música. Amém? Mas no sistema que a gente foi criado, a vergonha nos manipula. O quê? Você vai mostrar isso para alguém? O que as pessoas... Não, você não é um compositor. Eles vão rir de você. Quantas vezes eu escuto pessoas falando assim, eu tenho medo de falar em público. Não, você não tem medo de falar em público. Você tem vergonha que as pessoas... Porque você foi criado num sistema que te oprime pela vergonha. Exemplo disso, vendedores. Olha como o nosso sistema manipula a gente com a vergonha. Perigoso isso que eu estou falando, né? Você vai numa loja, o vendedor fala assim, esse produto é um produto muito especial, para pessoas muito finas e maravilhosas. Aí você fala, eu sou fino e maravilhoso. Aí ele fala, mas custa muito caro. Você fala, mas eu posso pagar. Não entendeu ainda? Calma, eu vou chegar lá. Aí você fala, tá bom, mas eu não gostei. Você não gostou? Ah, tá. Você não pode comprar? É muito caro para você? E aí você compra. Porque você não quer passar vergonha de dizer que é muito caro. Outro dia um vendedor fez isso comigo. Entendi, você não vai querer porque é muito caro para você. Eu falei, não é muito caro para mim, eu só não quero mesmo. Eu sei o que você está fazendo. Você está querendo me envergonhar para eu fazer uma compra que eu não quero fazer. E com medo da vergonha, tem gente que não tem esse problema, mas tem muita gente que vai comprar. Porque fala, não, já fui lá, olhei, já vi, o vendedor me mostrou, ficou 2 horas falando comigo, ele vai pensar que eu sou o quê? Primeiro, você nunca mais vai ver esse vendedor. Segundo, ele não está nem aí com você. Mas nós somos manipulados pela vergonha. E Deus está dizendo para mim que Ele tem uma música dentro de você. E Deus está dizendo para mim que tem uma arte dentro de você. E Deus está dizendo para mim que tem um livro dentro da sua cabeça. E Deus está dizendo para mim que tem uma empresa dentro da sua mente. E Deus está dizendo para mim que tem um projeto que você tem vergonha de mostrar. E como você foi criado nesse ambiente de que você não pode romper com a vergonha, isso não está saindo. Esse é o seu gigante. E hoje Deus vai derrubar o seu gigante. Então, só uma brincadeira. Entenda bem o que eu vou falar. Se eu disser para você, viva sem vergonha, você não vai gostar. Que negócio esse pastor está falando? Eu expliquei para você o que eu estava falando. Mas a palavra viver sem vergonha é pejorativa, né? Agora, se eu disser não viva com vergonha, aí é positivo. Por quê? Porque nós fomos ensinados que sem vergonha é uma coisa feia. Só que, por exemplo, se eu chegar aqui e pegar para você com medo, mudei a palavra. Com vergonha, não vou conseguir transmitir o que Deus quer que eu fale. Então hoje eu estou desafiando você a romper esse gigante e ser o que Deus quer que você seja, meu irmão. E para isso você precisa entender que se você não romper com isso, as coisas não vão acontecer na sua mente. Você fica preso num ciclo, você fica preso nesses pensamentos, você não consegue sonhar mais alto e você não acredita que possa ser para você o que Deus quer fazer. E hoje eu estou dizendo para você que você não precisa ficar preso nisso. Você não precisa ter medo de prosperar, você não precisa ter vergonha de fazer os seus projetos, ainda que algumas coisas não dê certo, tudo bem. Eu tenho medo de um monte de coisa, e você também tem, é normal a gente ter medo. Quem não diz que não tem medo de nada, não confie nessa pessoa. Todos os maiores palestrantes que eu já ouvi no mundo têm medo de palestrar. Algum momento ficaram nervosos. Tem um que eu estava assistindo esses dias que conta que ele colocou um paletó.
ele coloca um paletó para pregar, porque ele tem medo de pregar. Ele fala muito, ele prega muito bem, mas ele prega há muitos anos, e tem hora que ele tem medo. Então ele põe um paletózinho que ele fala que é a capa dele, para ele falar. Só que olha que interessante, ele foi pregar numa palestra e esqueceu o paletó. Meu irmão, ele entrou numa crise, falou, e agora, como é que eu vou fazer? Como assim um paletó? Percebe? Todos nós temos algum medo, mas hoje Deus está mandando você derrubar esse gigante. Eu também tenho os meus medos. Tem hora que eu estou lá para pregar, eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Senhor, o Senhor me trouxe aqui. Mas eu aprendi uma coisa, lança os teus medos no Senhor. Confia, porque o próximo nível que Deus vai te levar, precisa de um novo nível de coragem. E o próximo nível que Deus vai te levar, precisa de um novo nível de ousadia. E o próximo nível que Deus quer te levar, vai ter batalhas que você nunca lutou. Esse povo nunca lutou com gigantes, mas agora vai lutar com gigantes e vai tomar posse daquela terra, porque Deus está dando a terra. E você, para entrar nesse novo nível, precisa da coragem de Deus na sua vida para viver. Senão você não vai viver. Tem coisas que Deus está fazendo hoje ainda na sua vida. Tem coisas que são extraordinárias que estão acontecendo. Deus ainda faz coisas extraordinárias. E eu quero ser a geração que participa, não a geração que fica rodeando no deserto. Por isso você precisa de coragem para enfrentar. Mas aí a gente diz, mas está demorando muito para Deus fazer as coisas. Eu achei muito interessante isso, que eu fiquei pensando, as nossas objeções. Por que as coisas não acontecem? Por que acontecem com os outros? Em Êxodo 13, versículo 17 e 18, Deus vai mostrar para nós que Ele sempre soube que o problema do povo era o medo. Lá em Êxodo 13, 17 e 18 diz assim: quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus. Deus, embora fosse o caminho mais curto. Deus sabia o caminho mais curto. Sabia que em 11 dias fazia uma rota comercial do Egito até Canaã. Em 11 dias se chegava lá. Mas Deus não deixou eles para o caminho mais curto. Assim como Deus não deixou você ir pelo caminho mais curto. Você já podia estar vivendo algumas coisas, você fala, não estou ainda, por que Deus não permitiu? E o texto vai dizer para nós, porque Deus disse, se eles tiverem que enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. O que Deus está dizendo é o seguinte, se eles forem 11 dias e cair no meio de Canaã, eles vão ver aqueles gigantes, vai ser pior. Eles não vão só ficar no deserto, eles vão voltar para o opressor. Eles vão voltar para o Egito. Então Deus faz um caminho mais longo com eles, e eles têm que ficar peregrinando ali por um tempo. E a ideia é que enquanto eles estavam passando por essas lutas, maná, comida, situações, batalhas que eles enfrentaram, isso estava fortalecendo os músculos espirituais dele. Eles estavam sendo treinados por Deus, eles estavam ganhando massa, eles estavam ganhando força, eles estavam ganhando equilíbrio, para que quando eles chegassem diante da terra, eles pudessem viver o que Deus tinha para eles. Então, meu irmão, algumas coisas estão demorando na sua vida, porque as pequenas batalhas que você está enfrentando estão te preparando para o futuro que Deus quer te trazer. E se você não enfrentasse essas pequenas batalhas, você não teria coragem, e você ia voltar para o opressor, você ia voltar para o Egito. E Deus não quer que você volte para lá, porque o teu destino nunca foi o deserto, o teu destino nunca foi o Egito, o teu destino foi a promessa que Deus tem para você na sua vida. Então, algumas coisas nós estamos sendo treinados, somos amassados, moídos. Eu falo isso da minha vida, como eu olho para isso, eu falo, Deus, obrigado. Eu sei que algumas coisas eu queria estar vivendo aos 40, aos 30, mas estou vivendo aos 50, tudo bem, eu não sei, mas eu entendi, o Senhor estava fortalecendo a minha fé, o Senhor estava fortalecendo a minha coragem, o Senhor estava me entregando agora uma palavra, o Senhor estava me entregando agora uma ousadia, as coisas que eu faziam tremer, a vergonha que eu tinha, o medo que eu tinha, eu venci, não, o Senhor me deu força para vencer. E esse era o treinamento de Deus na nossa vida. Então a gente olha para isso e fica com medo porque está demorando e acha que Deus não está fazendo nada. Mas a razão pela qual você está enfrentando dificuldades é que coisas que não parecem justas para você, na verdade, é preparação de Deus para o futuro incrível que Ele tem para você. Mas você tem que tomar cuidado, porque esse futuro incrível às vezes faz você temer. E aí é a hora que a gente volta para o deserto. Se você está pedindo uma nova estação para Deus, mas está recusando sair da sua zona de conforto,
Tome cuidado. Se você está pedindo para Deus fazer algo grande na sua vida, mas você quer viver na segurança, você não vai fazer esse algo grande se você não quiser romper com a segurança. Você precisa enfrentar os seus medos. Entenda que a maior coragem sua não está na força, está na sua fé. A maior coragem não é o seu braço, é a fé que você tem que Deus pode fazer coisas tremendas. Todo esse treinamento que você passou e toda essa vida que você viveu com Deus te treinou para você poder chegar no novo nível. Deixa eu perguntar aqui, quem quer viver um novo tempo do Senhor aí? Quem quer viver uma nova estação? Agora, eu vou para o final. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que Deus quer nos ensinar uma coisa muito importante. Versículo 22 diz assim: não sobreviveu nenhum descendente de Anak. Repito, Anak, os descendentes dele eram os gigantes, em todo o território israelita, embora alguns em Gaza, Gate e Asdod. Eles sobreviveram lá. Você lembra de Gate? Quem veio de Gate? Golias. Golias era descendente de Anak. Ele estava em Gate. E aqui eu tiro duas lições para nós. Primeira lição: o inimigo pode até sobreviver, esses gigantes podem até existir, mas não dentro do teu território, não dentro da sua vida. Você tem que pôr ele para fora do teu coração e da tua vida. Existem gigantes? Existem, mas fora da gente, não dentro da gente. A segunda lição importante é que aquilo que você não enfrenta hoje pode se tornar um problema no seu futuro. Aquilo que você não expulsa hoje pode se tornar um problema no seu futuro. Às vezes a gente vai deixando as coisas para baixo do tapete, a gente vai empurrando, sabe? Vai dizendo, não vou mexer com isso, não quero saber disso, depois eu cuido, depois eu trato, depois eu acerto, depois eu resolvo. Isso vai se tornando um problema na sua vida que vai atrapalhar todo o teu futuro. Lá no tempo dos reis, na época de Saul, um gigante de Gate se levanta e começa a amaldiçoar o povo de Israel. E por meses amedronta o povo. Mas pela misericórdia de Deus, Deus levanta um menino de novo para ensinar o povo de Israel que não é o tamanho do gigante, mas é o gigante que você tem dentro de você. E o menino vai lá e mata o gigante, enquanto um exército amedrontado, de novo, de frente do gigante, não tem coragem. Você lembra da frase de Davi? Eu venho contra você, você vem contra mim com espada, com pau, com espada e com lança. Eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele está fazendo uma lembrança. Um povo nosso já temeu você. Outra geração não temeu e derrubou você. E eu faço parte da geração que não teme e derruba você, que vai em nome do Senhor. Então, querido, palavra de Deus para nós. Tome posse completamente daquilo que Deus está entregando na sua vida. Enfrenta isso. Aquilo que você não está enfrentando hoje pode se tornar um problema grande para você no futuro. E de novo, o povo de Israel, amedrontado, para na frente do gigante. Vou terminar assim. O maior gigante não está na sua frente, está dentro de você. Vamos acabar com isso hoje. Vamos, em nome de Jesus, expulsar isso da nossa vida. Levanta a tua cabeça, meu irmão. Dá uma ordem, uma palavra de ordem a você mesmo. Diz que você não vai aceitar mais isso na sua vida. Desde cedo, Deus sabia que o medo seria um problema. Mas hoje eu quero declarar que, embora Deus não tenha te levado no caminho mais rápido, Ele te preparou para que você não recuasse diante da promessa que Ele tem para você na sua vida. O próximo nível requer um novo nível de coragem. Se você quer viver algo novo em Deus, precisa lutar batalhas que nunca lutou antes. Você precisa enfrentar esse medo. Esse excesso de segurança, na verdade, pode ser o grande problema da sua vida. Você quer estar seguro, você não quer correr riscos, você não quer ser criticado, você acaba sendo controlado pelo medo. E quando eu falo da vergonha aqui, de vencer a vergonha, eu não estou falando de coisas erradas, irmãos. Eu estou falando do medo de apresentar o seu trabalho, do medo de dar uma palavra numa reunião, da vergonha de falar no meio de umas pessoas da ideia que Deus colocou no coração, o medo de você lançar um projeto na frente de uma sala. Essa semana, quando acabou o culto hoje de manhã, um irmão disse para mim: pastor, tudo que o senhor falou foi comigo, porque eu estava numa reunião essa semana
E eu tive medo, tive vergonha de opinar as minhas ideias. Percebe? É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de vergonha no sentido de fazer coisas que desagradam a Deus. Eu estou falando de vergonha que você não quer fazer as coisas que agradam a Deus por vergonha. É isso que eu estou dizendo. Você precisa vencer isso. Deus precisa quebrar isso. E o que você não expulsa vai se tornar um problema no seu futuro. Você recebe essa palavra na sua vida? Deus está falando com você? Deixa eu perguntar aqui, quem está entendendo o que eu preguei agora? Levante a mão. Como eu disse no começo, não trago novidades. Eu quero reação. Eu quero uma ação. Eu quero que você olhe para você e fale assim: vou fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer. Eu não vou ter mais medo do julgamento, nem da opinião. Você sabe que sexta-feira eu fiquei bem assustado aqui no Mentoring, porque eu perguntei quantos jovens, nós tínhamos umas 80, 90 jovens, eu perguntei quantos jovens eram tímidos, e 80, 90% deles levantaram a mão que eram tímidos. E essa semana nós estamos fazendo um exercício. Eles estão indo tudo para a rede social, esses 90 jovens, e vão postar um vídeo contando a história deles e o que Deus fez na vida deles. Porque todos nós, assim como a Vilma, a Gazela, assim como o Robert, que venceu 1,6 km em menos de 4 minutos, todos nós temos uma história com Deus. E as pessoas precisam ouvir a sua história. As pessoas precisam saber o que Deus tem feito na sua vida. E às vezes a gente tem medo de falar o que Deus está fazendo. E se a gente não falar, outras pessoas vão falar coisas que não agradam a Deus. Hoje Deus está derrubando gigantes. Eu estou vivendo esse tempo. Sabe, às vezes dentro de nós tem um espírito de rejeição. Sabe como é que funciona o espírito de rejeição? Quando alguém te convida, você fala assim: vem aqui comer comigo, vem tomar um café. Acho que ele não quer que eu vá, não, só está me convidando por convidar. Gente, se a pessoa não queria que você fosse, ela não convidava. Ou a pessoa fala assim para você: liga para mim. Você fala: eu tenho vergonha. Eu vi uma história interessante, eu preciso pegar o nome dessa autora, eu esqueci de manhã. Ela chama, o nome dela é Kerr, eu não lembro o primeiro nome. Ela conta no livro dela uma história interessante, que ela conheceu a Oprah. Sabe aquela Oprah, aquela mulher da televisão famosa? E quando ela conheceu a Oprah deu o telefone para ela e falou assim: liga para mim, gostei de você, queria conversar mais com você. E ela ficou 4 anos com o telefone da Oprah no bolso, sem coragem de ligar. Não, você já fez isso? Você nunca fez isso? Não. A gente julga os outros, mas você já fez. E ela falava assim, que ela moía o coração dela, e ela ficava pensando: não, quando eu crescer, quando eu tiver mais recursos, quando a minha empresa prosperar, quando eu tiver mais dinheiro, o que a Oprah vai querer comigo? Aí um dia ela encontrou a Oprah e falou: você não me ligou, eu pedi tanto, eu não te dei meu telefone, anota de novo, você deve ter perdido. E aí depois de 4 anos, Deus trabalhou o coração dela, ela é cristã, e ela falou: tá bom, eu vou ligar. Porque o espírito de rejeição falava que ela ia ser rejeitada, que ela ia atrapalhar, que ela não ia ser querida. E ela ligou. Quando ela ligou, a Oprah falou assim: que legal, até que enfim, hein? Vem aqui almoçar na minha casa. Aí o que ela pensou? A Oprah não está me convidando de verdade, ela fez isso só para... E ela foi. Você acredita que ela se tornou a melhor amiga da Oprah e teve programa de televisão com a Oprah? A empresa dela continuou prosperando do mesmo jeito. A Oprah queria ser sócia dela no futuro. E eu fiquei pensando: quantas oportunidades você já perdeu porque você construiu um gigante na sua mente que você não vai ser aceito. Hoje eu vou curar você, quer ver? Toda vez que alguém te convidar para fazer alguma coisa e você fala: não, ele só me convidou porque... Você vai dizer, sabe, só me convidou para fazer média, só me chamou porque não tinha. Você vai dizer assim: eu sou muito querido, sou tão querido que ele me convidou, ele quer muito que eu vá lá. Eu venci a minha rejeição assim. Pessoas me convidam e falam: muito obrigado, eu sabia que você me amava. Nem sei se me ama mesmo, não importa. Entendeu ou não entendeu o que eu estou falando? Eu não vou construir gigantes na minha mente. Se você não queria me convidar, me convidou, eu vou do mesmo jeito e acabou. Pronto, glória a Deus. O problema é seu. Mas na minha cabeça você me convidou porque você me ama muito e eu sou um cara muito legal. Está fazendo sentido para alguém que eu estou falando ou não? Você precisa mudar, porque o gigante está dentro de você. E às vezes a pessoa te chama e ela queria mesmo conversar com você. Ela queria desabafar com você. Mas você constrói gigantes.
Hoje Deus vai derrubar esse gigante na sua vida. Você recebe essa palavra na sua vida? Vou fazer um apelo agora. Enquanto eu preguei, você lembrou de alguns gigantes dentro de você? Se sim, está disposto definitivamente a arrancar da tua vida, fica de pé que eu quero orar por você agora. E esse vai ser o momento da gente jogar funda, derrubar gigante. Não vai ficar nenhum em Israel. Levanta a tua mão aí e diga assim: Senhor, não vai ficar nenhum em Israel, nenhum gigante na minha mente. Eu creio que o Senhor é poderoso para derrubar todos os gigantes. O gigante da rejeição, do medo, da vergonha, o gigante da impossibilidade, dos traumas, da herança. Em nome de Jesus, eu repreendo aonde a geração passada não conquistou, a minha geração vai conquistar. Aonde os meus pais, meus amigos não chegaram, eu, como Josué, como Caleb, eu vou chegar. Em nome de Jesus. Dá um brado nesse lugar, dá um glória a Deus. Aleluia! Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.